Bom dia, muito bom dia para todos. Uma excelente semana aí do dia 12 de abril. Começamos aqui essa semana na Faculdade do Dinheiro, trazendo uma notícia sobre o IBR3 e o IBR4. Apesar da gente estar aguardando esse fato relevante aí da negociação entre BTG e Oi, esse desfecho da oferta vinculante, a gente está aqui no site, né, no RI da Oi, e a gente está tentando verificar aqui informações comunicadas ao mercado e a gente vê que não há nenhum fato relevante ainda por parte de Oi ao mercado aí para avisos aos acionistas, só que a gente tem uma notícia aqui na Exame sobre a possibilidade dessa oferta ter sido concluída aí, então, que Oi e Fundo BTG têm acordo para leilão de fibra de 20 bilhões de reais. A gente estava esperando que esses 20 bilhões justamente fossem o ponto de partida do leilão da oferta vinculante, só que, ao que parece aqui, ao que a Exame está relatando aqui, documentando, é que o acordo entre BTG e Oi foi na casa dos 20 bilhões de reais, ou seja, a oferta piso, e agora a Oi poderia ouvir outros players de mercado. Então vamos conferir essa notícia na íntegra. Claro, se você não é inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se, porque além de a gente trazer todas as notícias em primeira mão e ter vídeo todos os dias, a gente também fala sobre construção de uma carteira sólida, uma construção de uma carteira de dividendos também, para a gente ficar tranquilo em renda passiva. Então vamos lá. Essa notícia do exame acabou de sair e está falando que aqui, após 2 meses de negociação exclusiva e muitas intensas madrugadas na última semana, Oi e BTG assinaram os acordos que darão o direito a fundos geridos pelo banco de André Esteves de garantir o pódio na briga pelo maior projeto de infraestrutura do país, a gestão e expansão da rede de fibra da Tele, dentro do processo de recuperação judicial, uma empreitada de dezenas de bilhões. Então, cabe falar aqui que parte da Exame pertence ao BTG, então, grande, inclusive, olha aqui a propaganda do BTG aqui embaixo. Então, grande possibilidade dessa notícia está pautada no que o BTG já está colocando para o mercado, que a gente conseguiu fechar aí o Stalking Horse, né, a prioridade, em 20 bilhões de reais. Então, seria o ponto de partida aí. A Oi ainda pode negociar com outros players e o BTG é conferida a possibilidade da cobertura da oferta. Para assumir a rede, com mais de 400 mil, desculpe, quilômetros de extensão e organizada dentro de uma empresa temporariamente chamada de Infraco, são necessários 20 bilhões de reais, entre a compra de uma fatia de controle e aportes de capital. A execução do projeto demanda investimentos na ordem de 25 bilhões até 2030. Parte dos recursos será financiado pela capitalização feita na largada desse acordo, mais geração de caixa e dívida. Será a maior rede neutra do país e uma das maiores do mundo. Para ter uma ideia do que o projeto significa, trata-se ao equivalente de uma usina de Belo Monte, somente na parte de investimento, sem considerar o custo de aquisição do controle. Ao final da expansão, ao final da expansão já contratada com a Oi, 40% dos lares brasileiros terão acesso à fibra e, portanto, internet de ultra velocidade. 40% é um número bastante considerável, tá? Sendo que a gente tem grande parte das casas aí em lugares quase que de difícil acesso, né? Principalmente nas regiões norte, nas regiões nordeste, e mesmo aqui para o sul, para o sudoeste e para o sudeste, desculpa, para o centro-oeste e para o sudeste, em algumas regiões aí de difícil acesso. Então, 40% é um número bastante grande, tá? O que os fundos de private equity geridos pelo BTG Pactual terão direito pelos contratos assinados ao longo do fim de semana chama-se Right to Top, no leilão de empresa de fibra, conforme fontes próximas à transação. Entretanto, tanto o leilão como a forma de venda dependem da aprovação do juiz do processo de recuperação judicial da Tele, que em 2017 renegociou na Justiça 64 bilhões em dívidas. Na prática, o modelo é bastante semelhante ao de Stalking Horse, que é justamente o que a gente falou agora, usado para os demais ativos vendidos pela Tele, rede móvel, data centers e torres. O leilão ocorre em um prazo de 30 dias após a autorização da Justiça. Então, ainda teremos o leilão, justamente para ver se teremos outras interessadas, e aí, depois disso, conferido o direito ao BTG de igualar a oferta e receber a prioridade. Na concorrência, se não aparecer ninguém para disputa, os fundos geridos pelo BTG, cujo projeto inclui o fundador da GTV, Amos Genis, como chairman da empresa, tem a obrigação de comprar o ativo. Até aqui, tudo igual. Se surgir um competidor, os fundos que ficam aos cuidados do sócio líder da Private Equity, Renan Manzola, podem fazer uma oferta 1% superior e garantir a vitória. Na estrutura usada para os demais ativos, havia preferência desde que fosse igualada a oferta em caso
de mais de um interessado. A gestora de recursos americana Digital Colony, que no Brasil é dona da empresa da Torres Highline e da Scala, era considerada uma das maiores interessadas na rede da Oi. Até o momento, contudo, não se tem notícia se pretenderá ou não continuar na briga. Inclusive, tivemos notícia, né, em relação à Highline, aí, a Digital Colony, ela teve mais um aporte internacional gigantesco e, portanto, pode aparecer aí também como uma interessada na fibra aí nesses próximos 30 dias. Quem trabalha na operação e viu os contratos diz nunca ter experimentado na vida nada tão complexo. Há uma série de temas para serem regidos por acordos, um emaranhado de estruturas interligadas. Então isso aí acaba justificando também esse período aí de 60 e tantos dias aí que Oi e BTG exigiram para conseguir costurar esses contratos. Essa questão pode ser um inibidor de competição. Então, talvez demandaria muito tempo aí para conseguir fazer outros tipos de acordo, para conseguir ter um entendimento completo entre Oi e a Digital Colony, por exemplo. E aí, por isso que a Exame está levantando aí que seria muito difícil a Digital Colony fazer uma oferta superior, talvez, né, durante esse período, sem conhecer todos esses detalhes, esses pormenores. Quem não se lembra do chocante anúncio da francesa Vivendi, que já tinha silenciosamente comprado o controle da GTV no mercado, em meio à disputa com a Telefônica? A Oi ficará como minoritária da Infraco e também será a principal cliente. É sobre essa rede que a Tele vai vender seus produtos. Enquanto isso, a Infraco também venderá capacidade para outras teles. Só na diligência, o BTG Pactual investiu mais de 40 milhões de reais. Além disso, cerca de 160 pessoas se dedicaram à estruturação do projeto. A área de Private Equity do banco já tem experiência do setor, que contribui duplamente. Na largada, o BTG tem como vantagem as sinergias entre a Globonet, empresa de cabos submarinos transacionais com 23,5 mil quilômetros da rede, e a Oi, que são significativas. A Tele é a maior cliente da Globonet. Aos investidores da companhia de cabos submarinos, o fundo já retornou 5 vezes o investimento na forma de dividendos. Trata-se de um ativo avaliado em aproximadamente US$ 1 bilhão e foi adquirido por 156 milhões em 2014. Ou seja, além dos dividendos, o montante investido aqui ficou vezes 6 já, né? Nem sei como falar isso, sextuplicou. Então, a BTG sempre com um olhar adiante aí nesse quesito. E aí, portanto, o BTG também pode ser um ativo interessante aí para a gente ficar de olho agora, ainda mais conseguindo esse acordo aí pelo preço piso que a Oi tinha colocado pela Infraco. Então, a Tele terminou dezembro com 9,1 milhões de casas passadas pela rede de fibra e 2,1 milhões de casas conectadas. A expectativa é encerrar esse ano com um total de entre 14 e 15 milhões de casas e algo entre 3,5 e 4 milhões de residências, ou seja, dos 15 milhões de casas que poderiam ter Oi, 6 milhões teriam Oi, ou seja, 25% mais ou menos. Em dezembro, a receita das assinaturas de internet banda larga com fibra alcançou 150 milhões de reais, que equivale a 2,2 bilhões no ano. A receita média mensal por usuário aumentou. Isso aqui são alguns dados que a gente fez aqui, a análise em primeira mão, né, das informações da Oi do quarto trimestre de 2020, do fechamento. Se você não viu depois, confere lá. Mas é essa a notícia da Exame. A Exame, como a gente falou aqui, já tem como controlador o BTG, e o próprio BTG deve ter de certa forma, colocado essa notícia no mercado e redigido aqui, inclusive a parte de dificuldade do acordo com a Oi, de fechar todo esse acordo com a Oi, de conseguir estancar todos os detalhes, conseguir fazer um contrato robusto que demorou mais de 60 dias, e aí por isso para tentar esfriar uma possível nova oferta que a Oi receberia no valor superior, e aí o BTG teria que desembolsar mais dinheiro. Bom, o bom ponto para a Oi é que justamente ela conseguiu o BTG como um cara que pelo menos vai comprar isso por 20 bilhões e ela ainda pode ouvir outras ofertas e se vierem outras ofertas o BTG tem que cobrir se ele quiser seguir com esse acordo. Então, um bom ponto para a Oi, vamos ver como vão amanhecer as ações de Oi hoje, como elas vão reagir ao longo do dia, mas se eu não me recordo bem, desculpe se eu falar alguma bobagem, mas o preço-alvo das ações para o BTG, caso a Oi conseguisse vender Infraco por 20 bilhões de reais, seria algo na casa dos R$ 3,00, R$ 3,20. Então, se consolidando agora com esse fato e esperando, claro, a aprovação do CAD para venda da rede móvel, etc., coisas que devem acontecer nas próximas semanas, vamos ver se as ações da Oi, então, conseguem furar a barreira dos R$ 2 e dos R$ 3,00. Ficamos agora no aguardo e trouxemos aqui em primeira mão, então, claro, se você não é inscrito, já se inscreve aqui. Fiquem com Deus, um excelente dia. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo.
Muito obrigado, a Faculdade do Dinheiro fica por aqui, valeu e até a próxima. Falou!